Na aula passada, você aprendeu como criar uma conexão entre clientes e servidores através da rede, utilizando o Socket. Vamos utilizar esse conhecimento agora para criar um programa de bate-papo. E o primeiro passo vai ser construir a interface gráfica dos clientes, para que eles possam enviar textos até o servidor, e o servidor, por sua vez, vai imprimir todas as mensagens recebidas na tela do sistema. Então, vamos começar criando o nosso cliente, que eu vou chamar aqui de chat cliente. Esse cliente é uma interface gráfica e ele deverá, então, estender da classe JFrame. Isso aqui é um conhecimento que você já adquiriu nas aulas de interface gráfica com Swing. Se você ainda não entende como criar uma interface gráfica, volte nas aulas de Swing para entender. Então, aqui vamos criar o nosso método construtor, definir o título da nossa janela, a operação padrão de fechamento, o tamanho dessa janela, e colocá-la visível. Agora podemos inicializar a nossa interface gráfica para ver como é que ela está se parecendo. Então, por enquanto, nós temos uma janela sem nenhum componente aqui dentro. Nós vamos agora colocar um componente de texto e um botão para encaminhar esse texto até o servidor. Então, para isso, eu vou precisar do nosso campo JTestField, que eu vou chamar aqui de texto para enviar. Vou deixá-lo como uma variável da nossa classe, porque outros métodos vão precisar acessar esse campo de texto para encaminhar a informação para o servidor. Agora, nós vamos inicializar esse campo de texto e vamos precisar também de um botão com o texto enviar, que deverá ser adicionado a um container. Esse container, eu vou definir ele com um layout do tipo border layout. E agora podemos adicionar dentro desse container os nossos elementos, né? O nosso elemento de texto eu vou colocar ao centro e o botão eu vou colocar do lado direito. Agora sim, podemos adicionar esse container com o campo de texto e o botão dentro do container principal da janela. E vamos ver como é que ele está se parecendo agora. Agora nós temos dentro da janela o campo de texto e o botão enviar. Para ficar mais legível, eu vou aumentar o tamanho de fonte desses dois elementos. Então, eu vou criar aqui uma fonte serifada com 26 de tamanho. E atribuir essa fonte para esses dois elementos.
Agora sim, está muito mais legível, né, a nossa interface gráfica. Mas, por enquanto, todo esse conhecimento aqui era apenas de interfaces gráficas que você já tinha visto na aula de Swing. Essa interface gráfica, para ser útil para a gente, ela vai precisar agora fazer mais duas coisas. Ela vai precisar criar uma conexão com o servidor e enviar as mensagens que eu colocar dentro desse campo de texto para o servidor. Então, eu vou criar aqui primeiro um método para configuração da nossa conexão. Vou chamar ele de configurar rede. O que esse método vai fazer? Nós vamos criar um socket apontando para o nosso servidor, que está na nossa máquina local, na porta 5000. Nós ainda não implementamos o servidor. Daqui a pouquinho a gente vai implementar. E para a gente poder enviar informações para o servidor, para a gente escrever informações no servidor, a gente já sabe, a gente já viu na aula passada, que é necessário trabalhar com o output stream do nosso socket. E existe uma classe que facilita muito o nosso trabalho de manipulação desse output stream, que é a nossa PrintWriter. Essa PrintWriter, ela na verdade representa um escritor de informações do nosso cliente lá no nosso servidor. Agora, como esses dois métodos podem lançar algumas exceções, eu vou capturar essas exceções dentro de uma estrutura try-catch aqui. E faço questão de colocar o nosso escritor, bem como o nosso socket, como variáveis do nosso cliente. Porque a gente vai precisar desses dois elementos no nosso método de envio de mensagens. Então, veja só, o nosso cliente já está quase pronto. Ele já tem uma interface gráfica que permite a você incluir informações nessa interface gráfica. Ele já consegue se conectar com o servidor. Só falta agora enviar as mensagens que estão sendo escritas nessa interface gráfica para o servidor. Então, vamos aqui, dentro do construtor, chamar a configuração de rede. E agora, dentro do nosso botão, nós precisamos definir uma classe através do método ActionListener. Vamos precisar definir uma classe que consiga escutar os cliques do botão e acionar o envio das mensagens que estão dentro desse campo texto para enviar lá para o servidor. Então, eu posso criar uma classe interna que implemente a interface ActionListener. Eu posso criar uma classe anônima ou uma classe nova, né, em um outro arquivo .java. Para esse exemplo, eu vou criar uma classe interna, aqui, uma inner class, que eu vou chamar aqui de enviarListener. Essa classe ela deve implementar ActionListener para ela poder ser útil para o nosso botão. Ao implementar essa interface, a gente é obrigado a implementar o método ActionPerformed. Perfeito. Agora eu posso adicionar essa classe como listener do nosso botão. Então, o construtor está pronto. Só falta agora implementar esse método que é responsável por enviar as mensagens para o servidor. Então, como é que eu vou enviar as nossas mensagens para o servidor? Através do nosso escritor, que manipula o output stream do nosso socket. Então, vou pegar aqui o nosso escritor,
ponto println e vou encaminhar aqui a mensagem que eu quero enviar para o servidor. E qual é essa mensagem? Aquele texto que foi informado dentro do texto para enviar. Então, do texto para enviar, eu capturo o texto, getTest, e é exatamente essa informação que eu quero enviar para o servidor. Depois de escrever essa informação no servidor, eu vou chamar o método flush para garantir que a informação foi encaminhada com sucesso. E vou também limpar o campo de texto para que o usuário possa escrever uma nova mensagem. E assim que ele limpar esse campo, eu vou colocar o cursor novamente dentro desse campo, né? Aguardando um novo texto. Pronto. Então, o nosso cliente já está quase pronto. A gente pode fazer algumas pequenas melhorias, mas ele já está funcional. Agora, a gente precisa de um servidor para responder às requisições desse cliente. Então, vamos construir o nosso chat server. Com o nosso método main. Esse chat server, ele não precisa de uma interface gráfica. Então, construa apenas o método construtor do chat server e chame o chat server dentro do seu método main. Agora, o que é que esse servidor vai precisar? A gente já sabe, né? O nosso servidor, ele vai precisar de um server socket para poder receber as requisições dos seus clientes na porta 5000. E esse server socket vai ser monitorado constantemente, né, utilizando aqui um fluxo de repetição while, através do método accept, que fica aguardando uma nova requisição de clientes para esse servidor. Esse método accept, a gente já viu na aula passada, ele retorna um socket para se comunicar com o cliente que fez a requisição. Agora, uma vez que você está com esse socket em mãos, já é possível imprimir a mensagem que você tiver recebido do cliente aqui dentro. Agora, antes de imprimir uma mensagem, vamos tratar as exceções aqui do nosso servidor. Na verdade, eu vou somente capturar a exceção que porventura ele venha a lançar. E agora nós podemos fazer alguns pequenos testes, né? Primeiro, a gente vai precisar imprimir uma mensagem que porventura chegue aqui para a gente nesse socket. Então, através do socket, a gente vai precisar recuperar o input stream, que é o stream de leitura de informações. E, novamente, nós temos uma classe muito útil para esse tipo de trabalho, que é a classe scanner. Eu vou colocar o nosso scanner aqui fora. E iniciar esse scanner aqui dentro. Agora a gente já pode ler Opa. Então vou chamar esse scanner aqui de leitor.
porque eu já nomeei o socket com S, então está aqui. Então, através desse nosso leitor, eu posso recuperar a próxima linha informada pelo nosso cliente. Vamos ver isso aqui funcionando. Iniciei o nosso servidor e agora eu vou iniciar o nosso cliente. Aí está. Vamos fazer um teste? Pronto, aí está. Apareceu a mensagem. Só que a gente tem que fazer algumas melhorias aqui nesse nosso aplicativo. A primeira melhoria é a seguinte. Esse nosso servidor, ele vai responder apenas para a primeira mensagem que o cliente encaminhar para o servidor. E nós precisamos de uma maneira mais inteligente de escrever essas mensagens. Sempre que um usuário escrever uma nova mensagem, a gente vai precisar estar monitorando isso para estar recebendo essas mensagens e imprimindo na tela do sistema. Então, eu quero agora utilizar aquele conhecimento que a gente adquiriu de threads para construir uma aplicação mais robusta que crie uma thread que fique monitorando, uma thread para cada cliente, para a gente ficar monitorando o que cada um desses clientes está escrevendo nas suas ferramentas de chat. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse leitor daqui, por enquanto. E agora, eu vou construir uma classe, que vai virar, na verdade, uma thread, para ficar monitorando as mensagens que vão chegar através desse socket. Então, vamos lá. Essa classe pode ser uma classe privada, e eu vou chamar ela de escuta cliente, porque é exatamente isso que ela vai fazer. Vai ficar escutando os clientes. E como ela vai se tornar uma thread no final das contas, eu vou implementar a interface Runnable. Que exige aqui a implementação do método run. Perfeito. Agora, essa classe escuta cliente, ela vai receber o quê? O socket do cliente. O socket do cliente que estivesse conectando com esse servidor. Então, aqui no nosso método construtor, eu vou receber esse socket e, através desse socket, aí sim, eu vou criar um scanner de leitura para a gente. Agora, olha que interessante. Esse scanner, ele é exclusivo de um cliente. Então, cada cliente vai ter o seu scanner de leitura. E eu vou utilizar esse scanner de leitura aqui dentro do nosso método run. Por quê? É o método run que vai ficar monitorando toda hora o que está sendo escrito por cada um dos clientes. O que ele vai fazer? Ele vai ficar lendo as próximas linhas que estão sendo digitadas pelos usuários. Mas o que eu quero aqui, na verdade? Eu quero ler todas as linhas
enquanto as linhas forem diferentes de nulo. Então, para utilizar essa linha, eu vou criar uma variável de texto aqui. Vou atribuir a essa variável de texto o resultado do método nextLine e vou verificar se esse texto é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, aí sim, eu vou falar que o nosso servidor recebeu o seguinte texto. Aí está. Uma outra coisa que a gente pode fazer é capturar as eventuais exceções que forem lançadas aqui nesse bloco. Perfeito. Nós já temos uma classe responsável por escutar as requisições dos clientes. Essa classe ela é um runnable, ou seja, deverá se transformar em uma thread assim que eu inicializar cada uma delas. E eu vou inicializá-las exatamente aqui após o método accept. Depois do accept, nós vamos criar threads para cada uma das requisições dos nossos clientes. E essa thread vai conter aquela escuta de cliente com o socket que foi retornado. Vamos ver agora o resultado disso. Então, eu vou primeiro parar o nosso servidor que está rodando e vou inicializar esse servidor novamente. Pronto, o servidor está rodando. Opa! Vamos inicializar o servidor. Perfeito. Está aí o nosso servidor rodando. Agora eu vou inicializar um cliente. Está aqui o cliente. Vamos fazer alguns testes. Pronto, o nosso servidor recebeu a mensagem de teste. Perfeito. Vamos inicializar um outro cliente. Agora nós temos dois clientes. Dois. Perfeito. Todo cliente consegue encaminhar essas mensagens para o servidor. Só que aqui a gente tem um problema. A gente não sabe ainda de qual cliente é cada mensagem. Então, eu vou fazer uma pequena modificação na nossa classe cliente. E eu não preciso parar o meu servidor para isso. A nossa modificação vai ser a seguinte. O construtor do nosso cliente vai receber o nome do cliente. Então, eu vou informar aqui um nome. Dentro do título do nosso chat, eu vou informar o nome do cliente também. E vamos inicializar o nome do cliente com aquele parâmetro que foi recebido. Agora, quando enviarmos uma mensagem, então vamos aqui na enviar listener, eu quero enviar essa mensagem com o nome do cliente. Então, nome e a mensagem. Vamos ver agora. Opa. Println. Agora nós temos que inicializar o nosso chat com o nome de cada um dos clientes. Então, vou criar aqui dois chats. Um com Ricardo e outro com Sandra. E aí está. Nós temos um chat
com Ricardo e um outro chat com Sandra. Olá. Tá aqui. Ricardo, olá. Sandra, tudo jóia? Perfeito. Agora eu já não preciso mais desse recebeu aqui. Nós poderíamos remover esse recebeu lá do nosso servidor. Pronto, está perfeito. Na próxima aula, vamos continuar a trabalhar no nosso programa de bate-papo. Agora, apresentando em cada um dessas interfaces cliente as mensagens que foram recebidas por todos os chats. Até a próxima aula.